sabe que os caras estão pisando na bola e vai atrás deles. A gente tem que ter mais paciência, às vezes, né, com as pessoas que estão saindo do caminho. Eu estou pregando para mim também que eu não tenho muito, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muita paciência. Mas Jesus, o amor de Jesus com a gente, quando a gente erra, quando a gente está longe de Jesus, Ele vem atrás da gente porque Ele nos ama. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Amo a NVI, mas esse daqui é um lugar que ela não é bem traduzido. Uma melhor tradução seria o seguinte, não, é aquela mesma expressão do início do capítulo. Não era necessário que o Messias sofresse essas coisas, e não é não tem uma relação causística, ele não tinha que sofrer para entrar na glória, que tem gente que prega isso daí, está errado. Jesus não tinha que ir para o inferno para entrar no céu, nada disso. O que o original diz é o seguinte, não era necessário que o Messias sofresse e depois dessas coisas, e então entrasse na sua glória. Não era necessário, era. Seria importante a gente entender que a morte de Jesus na cruz era o único jeito que eu e você poderíamos ir para o céu. O único jeito que você poderia chegar e ter um relacionamento com Deus aqui nessa terra e por toda a eternidade é se Jesus morresse por você e por mim. Não tem outro jeito. Mateus 26, 39, Jesus está prestes a morrer. Ele está sofrendo. Ele sabe o que vai acontecer, ele está pensando no que o Pai revelou para ele através do Espírito Santo, a respeito qual é a chamada dele, e o peso é grande, ele é um ser humano, ele é Deus, mas ele é humano, e ele está lá sofrendo. Gente, quem que gosta de saber que vai morrer, e ele sabendo que vai morrer, e na hora H, ele sinceramente, o peso do que é salvar a humanidade, salvar Beto Carvalho, salvar você, pesou tanto nele que ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, tem um outro jeito que eu não morra. Eu quero salvar a humanidade, mas isso é demais para mim. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Teve um outro jeito? Não teve, ele morreu na cruz. Horas depois dele fazer essa oração, ele estava pendurado numa cruz, por causa do meu pecado. A salvação só é possível através da morte de Jesus. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus perfeito. A Bíblia diz que junto de Deus não se pode habitar nenhuma escuridão, porque Ele é luz. É como se você pegasse aqueles holofotes enormes, não tem como ter nenhuma escuridão lá. É uma impossibilidade. Não tem como haver escuridão perto de uma luz tão forte. Não há escuridão, por exemplo, na frente do sol. E Deus é desse jeito. Nós somos pecadores. Todos nós erramos. A gente faz coisas que ofendem a Deus, que machucam as pessoas, nós mentimos, nós temos maus pensamentos. E qualquer que seja a mentirinha, né? Alguém ligou, fala que eu não estou aqui. Pode ser pequena, tal, com certeza não é tão ruim quanto matar alguém. Mas essa mentira pequenininha nos separa de Deus. Porque Deus é perfeito. Então Deus, Ele não pode, a Bíblia diz que se a gente chegasse perto dEle, nós seríamos consumidos. Só que Deus tem um problema, Ele nos ama. Amar a gente é problema, né? Ele nos ama. Como então que Ele pode trazer o Beto Carvalho, pode trazer você para a presença dEle, Ele sendo perfeito e nós sendo pecadores? O jeito foi Jesus descer, viver uma vida perfeita, preencher os requerimentos do perdão, que era a morte, mas porque Ele mesmo não tinha ele não tinha esse problema na vida dele de pecado, a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele agora pode oferecer esse sacrifício que não foi para ele mesmo, para nós. Você pode ter um relacionamento com Deus porque Jesus morreu por você. Era necessário que que o Messias deveria sofrer essas coisas e então entrar na sua glória. Eu já estou terminando, já vamos terminar aqui.
Agora, esse versículo é importante. Presta atenção, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo, né? Em todas as Escrituras. Isso é tremendo, gente, para pensar. Pensa comigo, vem aqui, porque eu vou te passar uma coisa que é importantíssima. Jesus tinha vivido com esses caras aí por uns anos. Eles tinham visto Jesus, eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas eles tinham visto Jesus, e Jesus agora está gastando tempo para falar com eles a respeito dele mesmo. Jesus baseou a sua pregação a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Jesus, era Jesus. Se qualquer outra pessoa no mundo pudesse pregar sem usar a Bíblia, era ele. Mas ele não fez. Em falar dele mesmo, ele quis provar nas Escrituras. Olha, eu vou começar em Moisés, vou nos profetas. Esse termo, Moisés e os profetas, significa a Bíblia hebraica. Ele começou em Gênesis e foi até Malaquias, passou pelos Salmos falando dele, ele usando a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17. Paulo falando pela inspiração do Espírito Santo, falando a respeito dela mesma. A Bíblia diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você tem dificuldade, se você está aqui de hoje de manhã e você está me ouvindo e fala assim, mas pastor, eu entendo, você é pastor e tudo mais, mas tem coisas que eu tenho dificuldade de crer. Olha, junte-se aos outros que também têm dificuldade de crer. Você sabe o que vai implantar fé no seu coração? Leia a Bíblia. Medite na Bíblia, bota um CD da Bíblia, gasta tempo com a Bíblia, mas eu não acredito, não tem problema, leia sem acreditar. Mas se você abrir o seu coração, a Bíblia implanta fé no nosso coração. É por isso que um crente que não está lendo a Bíblia, começa a ter pouca fé, porque sem ler a Bíblia, não tem como ter fé. Eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho, porque eu acho importante. Essa semana, no IBMP, o meu amado irmão ali chegou e falou, pastor, você viu o que um pastor conhecido aí botou no Facebook dele? E eu fui lá olhar o que era. E realmente é uma pessoa que tem um ministério maravilhoso e é um servo de Deus, mas eu fiquei boquiaberto com uma pessoa que botaria no seu Facebook um questionamento a respeito da palavra de Deus. A pessoa falou algo como, é impossível ter os resultados da igreja primitiva quando nós damos mais valor a um livro que eles não tinham do que o espírito que eles tinham. Como é que a gente sabe o que eles tinham se não for pelo livro? Como? Não tem como a gente saber qual era a obra do Espírito sem seu livro. E eu preparando pelas mensagens, eu falei, mas que coisa